Sua nora arrancou o prato das minhas mãos, ali mesmo, na nossa própria mesa de ação de graças. Marlene Soares, professora aposentada e viúva, não vacilou. Mateus, seu único filho, apenas desviou o olhar, enquanto a sala mergulhava em silêncio. Naquela manhã, os nomes deles sumiriam da escritura, das contas e de cada fragmento de poder legal que haviam me roubado. Eu lhes dei esta casa uma vez. Agora estava pegando de volta. E quando tentaram me impedir, o oficial de justiça bateu a porta antes da sobremesa. Estamos prestes a começar, mas, se quiser compartilhar de onde está nos acompanhando, isso me lembra que esta história não ecoa no vazio. Ela acontece em algum lugar real. Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever. O molho de bolonhesa nem havia pousado na porcelana quando aconteceu. Eu estava com o garfo a meio caminho da boca, as batatas doces tremendo na ponta, quando Larissa se inclinou e puxou meu prato como se eu fosse uma criança pegando sobremesa antes de terminar as ervilhas. "Você já comeu o suficiente, vovó", ela disse com o sorriso que não chegou aos olhos. A sala congelou. A faca de trinchar parou na mão de Ricardo, do outro lado da mesa. O garfo da minha sobrinha Sandra estagnou no ar, logo acima da boca. Até o bebê, que Deus o abençoe, parou de balbuciar na cadeirinha como se sentisse que algo cortante havia atravessado o ar. Mas meu filho, meu próprio filho, Mateus, apenas ficou ali encarando o vinho, como se ele pudesse lhe dar respostas. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas um suspiro leve pelo nariz como se aquilo fosse rotina. Larissa colocou meu prato no buffet, limpou as mãos como quem cumpre uma missão sagrada e virou-se para encher a taça de Mateus novamente. "Alguns de nós ainda têm apetite", disse com uma risada que ricocheteou pela sala e morreu como um pássaro contra o vidro. Dobrei meu guardanapo com lentidão, cuidado e precisão. Minhas mãos tremiam, mas garanti que ninguém percebesse. Se eu tentasse falar, minha voz falharia, então não falei. Levantei-me, alisei a frente do meu cardigan como se tivesse acabado de lembrar de algo no forno. "Com licença", murmurei. Ninguém me parou, ninguém levantou os olhos. Atravessei o corredor, que pintei de verde musgo, com pequenos detalhes em moldura de coroa, criados com semanas de trabalho depois do casamento deles, e entrei na cozinha. O cheiro de peru assado e cravo me invadiu, mas foi o zumbido da máquina de lavar louças que me prendeu à realidade. Aquele som suave e constante me impediu de chorar ali mesmo, ajoelhada no linóleo. Abri a porta dos fundos para respirar. O frio de novembro atravessou meu casaco e picou minha pele, mas eu o acolhi. Ele me acalmou. Lembrou-me de que eu ainda estava ali, ainda real. Não um fantasma flutuando na casa que eu mesma construí. Quando voltei, não fui à mesa. Atravessei até o outro lado da casa, até uma porta que eles jamais se preocuparam em abrir. A maçaleta ainda estava um pouco emperrada, como sempre foi. Lá dentro, no antigo escritório, papéis velhos empilhados, troféus escolares esquecidos, poeira. Mas eu sabia exatamente onde procurar. Terceira gaveta, pasta com a etiqueta, fundo da família Soares. Puxei. Lá estava, nítido, oficial, com meu nome em fonte serifada em negrito. Marlene Soares, outorgante do direito vitalício. Meu coração batia firme. Meu falecido marido e eu estruturamos esse contrato cuidadosamente, com advogados e firma reconhecida. A casa foi dada a Mateus e Larissa como presente de casamento, mas não foi uma doação plena, não. Era um direito com reversão. Minha assinatura era a dobradiça. Eles só nunca leram as letras miúdas. Encarei o documento por um tempo longo. Meu reflexo devolvia o olhar da capa plástica, mais velho, mais suave, mas com aquele mesmo fogo nos olhos que me manteve firme diante de alunos, professores e burocratas. Da sala, risadas forçadas, tintilar de talheres, conversas reorganizadas. Imaginei Larissa sentada à cabeceira da mesa, mãos dançando ao contar alguma história, Mateus assentindo, meio presente, meio perdido na própria sombra.
Apertei o título contra a mesa e sussurrei para ninguém, além das paredes que ainda me lembravam disso. Vamos ver quem já teve o suficiente quando eu puxar o chão sob os pés dela. Ainda embaçada, mas nítida o suficiente para ler, coloquei meus óculos de leitura e deslizei o dedo pelo título. Contrato de usufruto vitalício retido. Residência Soares. Meu nome, Marlene M. Soares, estava carimbada em tinta preta ao lado do nome do meu falecido marido. Logo abaixo havia a cláusula esquecida por 7 anos. Pleno direito legal de revogar, reclamar e reter a posse perpetuamente durante a vida de Grant. Eles não haviam lido de verdade? Larissa apenas olhou rapidamente, sorriu e começou a escolher almofadas. Mateus assinou com aquele tipo de confiança cega que se dá a um pai. Ou talvez com a indiferença cega de quem encara um trabalho que não se esforça para entender. Mas eu havia escrito aquilo. Rascunhei com minha advogada, Débora Almeida, anteriormente senhorita Almeida da Sala 108, Estudos Sociais, que trocou os blazers de tweed e o giz por tribunais e cláusulas legais. Liguei para ela na manhã seguinte. Marlene Soares? Ela atendeu, com a voz ainda quente e afiada como cidra de outono. A que devo prazer? Você se lembra do usufruto que elaboramos? Perguntei. Ela nem hesitou. É claro, você insistiu na linguagem. Você disse, e cito, eles podem ficar com a casa, mas não com o reino. Soltei um som entre alívio e arrependimento. Débora, murmurei, acho que é hora de retomar o reino. 2 dias depois, ela me enviou a versão digitalizada com anotações destacadas e observações legais. Passei a maior parte daquela noite imprimindo e organizando. Meu antigo escritório estava silencioso. A luminária de mesa projetava um círculo dourado sobre documentos que cheiravam a tinta e memória. Abri uma pasta nova. Primeiro o título, depois as abas divisórias. Abuso verbal, abuso financeiro, manipulação, vigilância, interferência médica. Sob abuso verbal, incluí a foto do bilhete que Larissa deixou no mês passado. Tome seus remédios de memória, não se esqueça. Em manipulação financeira, imprimi capturas de tela com erros nos meus boletos da farmácia, a planilha de orçamento que, misteriosamente, havia excluído minha mesada mensal de jardinagem, e o e-mail que ela enviou à Associação de Moradores mudando nosso endereço de correspondência para a caixa de entrada pessoal dela. A parte da vigilância era mais sutil, mas eu lembrava do termostato inteligente que Larissa instalou. Ela sempre parecia saber quando eu saía da minha suíte. Me repreendia por pegar lanches escondidos. Enquanto isso, Mateus vagueava pelos dias como um homem alérgico ao desconforto. Chegava tarde, saía cedo, e desviava o olhar quando Larissa falava comigo, como se eu fosse uma mancha no papel de parede. Resolvi pestá-lo uma noite. Mateus, falei quando ele passava manteiga no pão. Você sabia que ela está planejando transformar meu jardim num canil? Ele piscou e forçou um sorriso. Tenho certeza de que ela só quer usar o espaço de forma mais eficiente. Nem uma pausa. Apenas mais uma pá de terra sobre as raízes do que fomos um dia. Mas eu já não estava plantando. Eu estava cavando. Cada página da pasta era um lembrete. Cada aba, um acerto de contas. Larissa não havia conquistado o controle. Ela apenas preencheu o vazio. Confundiu o silêncio com rendição. Mas o que ela não sabia é que eu lhe tinha dado corda, não poder. Na quinta-feira de manhã, encontrei Débora em seu novo escritório, um espaço limpo e elegante com paredes de vidro e copos de verdade com água gelada. Ela folheou o fichário devagar, como um médico examinando um diagnóstico. Ao chegar na cláusula de tutela, que Larissa obviamente ignorou, ela me olhou nos olhos. Marlene, disse colocando a mão sobre os documentos. Se você quiser reverter isso, você pode e vai ganhar.
A camisa social de Mateus ficou amassada na secadora por 3 dias. Larissa a encontrou enquanto recolhia roupas de cama para o brunch do clube de livros. Marlene, disse, segurando a camisa como se fosse um rato morto. Você esqueceu de novo. Pisquei. E então, com calma, sorri. Esqueci mesmo. Ela me encarou por tempo demais. Algo brilhou atrás dos olhos dela. Interesse ou talvez cálculo. Voltei para a pia e esfreguei o mesmo prato já limpo pela 4ª vez. Que me observasse. Todo jogo precisa de uma plateia. Meu desempenho precisava ser impecável. Comecei a esquecer pequenas coisas. Uma lista de compras deixada na varanda, um jantar queimado bastante para levantar sobrancelhas, meu cardigã encontrado no congelador. Isso foi o suficiente para dar-lhe munição disfarçada de preocupação. Oh, querida, disse ela certa manhã, sem nem esconder o sorriso. Você trocou o sal pelo açúcar de novo. Está se sentindo bem? Levei a mão à têmpora com leve cansaço. Acho que sim. Naquela tarde, encontrei um post-it na geladeira, com letras grandes escritas em caneta permanente. Memória, remédios, não se esqueça. Um rosto sorridente, com chifres desenhados. Tirei o bilhete com cuidado, dobrei uma vez e coloquei na pasta sob a aba Táticas de coerção sutil. Larissa não fazia ideia de que estava montando sua própria exibição. Seguiu a isca como um cão de caça. Logo começou a pairar pelas portas quando eu manuseava facas. Parava atrás de mim com o dedo no queixo quando eu levava o lixo. Começou a me apresentar como: esta é Marlene, minha doce sogra. Estamos observando a memória dela ultimamente. Coitada. Seguido por aquela risada frágil como o vidro rachando. Mas só porque eu fingia ser velha, não significava que eu era. 2 terças-feiras atrás, dirigi sozinha, sem avisar, até o consultório da doutora Sofia Teles, neurologista recomendada por Débora. Eu havia ensinado a filha dela anos atrás. A menina tinha dificuldade com frações, mas conseguia identificar um manipulador a quilômetros. Devia ser de família. A doutora me aplicou uma bateria de exames cognitivos, reflexos, memória, lógica, interpretação e linguagem. Quando terminamos, ela tirou os óculos, sorriu e disse: Marlene, sua mente está tão afiada quanto a minha, e eu tenho 35 anos. Ela me entregou o laudo assinado. Fiz 2 cópias. Naquela noite, Larissa deslizou um envelope pardo sobre o balcão enquanto eu mexia a sopa. Só uma assinatura rápida, disse com a leveza falsa de uma aranha ajeitando sua própria teia. Delegação médica padrão, só para estarmos protegidas caso aconteça alguma coisa. Sequei as mãos, peguei a caneta, sorri, destampei, parei, tampei de novo. Você sabe, comecei, devolvendo. Prefiro discutir isso com alguém primeiro, sem ofensa, Larissa, só memória, essas coisas. Seus lábios se estreitaram. Claro, disse, mas seus olhos brilharam com decepção. Ela não estava pronta para a resistência. Naquela mesma noite, tranquei o envelope no cofre, atrás da gaveta da minha cômoda, ao lado do relógio do meu falecido marido e da escritura original da casa. Então veio a reviravolta, daquelas que não batem na porta antes de entrar. Débora me ligou às 9h03 da manhã seguinte. A voz dela, sempre controlada, agora carregava tensão. Marlene, precisamos nos encontrar pessoalmente. Meu coração desacelerou. O que houve? Ela entrou com uma petição, disse ela. Alega que você está em declínio mental e representa risco ao próprio bem-estar. A sala se inclinou levemente, não por choque, mas por fúria. Fúria pura e silenciosa. E o que disse? Perguntei já sabendo. Ela anexou um registro de incidentes, refeições esquecidas, confusão com medicação, até seu cardigã no congelador. Fabricado ou real, é oportunista. Isso significa que podemos lutar?
Perguntei. Sim, mas ela está se movendo rápido. A audiência já foi marcada. Agarrei a borda do balcão da cozinha. Meus dedos estavam brancos. Cansei de jogar, sussurrei. Não, disse Débora. Você está apenas começando a ganhar uma. Não havia abelha zumbindo perto da lavanda, nem farfalhar suave de pétalas ao vento, nenhum cheiro de terra úmida. Apenas o estalo seco do cascalho sobre meus chinelos, agudo e definitivo. Congelei na beira do pátio, meu coração ainda cuidando do jardim, meu santuário matinal. Meus anos de poda, de cuidados, de joelhos doloridos sobre a terra, haviam sumido. Os canteiros de rosas foram arrancados como se fossem ervas daninhas e substituídos por pedras cinzentas, opacas, que sugavam toda a cor do espaço onde antes flores existiam. No lugar onde antes havia flores curvadas suavemente em direção ao sol, havia agora uma tigela de ração, um gnomo de jardim que a Larissa havia escolhido de algum catálogo e um caminho de pedras que não levava a lugar nenhum. Ela fez tudo isso sem me consultar, sem dizer uma palavra. Caí de joelhos e passei as mãos sobre o cascalho frio. As pedras eram irregulares, algumas ainda com traços vermelhos das raízes cortadas embaixo. Minhas palmas ardiam, mas não parei. Agarrei a terra até chegar ao ponto exato onde as rosas-chá floresceram por 20 anos. Cavei os dedos no solo, sob a superfície, e escondi ali um pendrive à prova d'água, preto, limpo. Ele estava carregado com tudo: memorandos de voz, capturas de tela, vídeos com registro de data e hora da câmera da babá, resultados dos testes cognitivos e até gravações das provocações mais cruéis da Larissa, quando ela achava que eu não estava ouvindo. Apertei a terra ao redor do dispositivo, como quem planta uma semente. Que pensassem que o jardim estava morto. Eu estava plantando algo muito mais resistente por dentro. Lavei minhas mãos lentamente. A água ficou rosa, depois limpa. Meus dedos tremiam, mas não de dor. Naquela mesma tarde, Larissa passou pela cozinha como uma corretora de imóveis apressada. O brunch é às 10 da manhã, anunciou, abrindo a geladeira. Pedi morangos frescos daquele lugar em São Bernardo. Você aguenta fazer o café? Só não deixa queimar, tá? Ela jogou as instruções por cima do ombro como se fossem confete. Quando os convidados chegaram na manhã seguinte, Larissa estava radiante. Flutuava de cômodo em cômodo com uma taça de espumante na mão, captando a luz enquanto falava sobre otimizar o espaço e dar propósito ao quintal. Eu só acho que o cascalho é mais funcional, disse para uma mulher de vestido bege. A Marlene nem estava usando mais e, convenhamos, rosas são um pouco demais para a idade dela. Servi o café em silêncio. Cada xícara que eu oferecia parecia uma decisão. A minha era preta e amarga. A dela fiz questão de deixar forte, quente, escaldante quase. Vi quando bebeu rápido demais e, como sempre, sem me agradecer. Ela nunca agradecia. Mas eu sorri. Vi aquelas pessoas mordiscando pães de aveia, elogiando almofadas, pedindo dicas de reforma. Sentaram-se em cadeiras que eu mesma escolhi, cercadas por paredes que eu pintei, dentro de uma casa que eu construí. Nenhum deles percebeu que eu já havia desaparecido, muito antes das rosas. Ao meio-dia, o brunch terminou. Os copos tilintando desapareceram aos poucos, o riso esmaeceu como névoa ao sol. Larissa zumbia pela cozinha, cantarolando uma melodia qualquer. Voltei para minha suíte, tirei os sapatos e esperei. A campainha tocou às 2h14. Abri. Um homem de jaqueta azul com uma prancheta na mão. Marlene Soares, entrega registrada. Ele me estendeu um envelope grosso. Reconheci o peso familiar. O remetente era o Tribunal da Região do ABC Paulista. Abri com a ponta da unha. No topo, em negrito. Revisão da petição de tutela e aviso de audiência. Data 23 de novembro. 10 dias. Feriado de Dia de Ação de Graças.
Ri. Uma vez. Curta e seca, como o estalo do cascalho sendo escrajado. Estava sentada na sala de reuniões de Débora, encarando a mesa de madeira onde batalhas eram traçadas com tinta, não sangue. Meu fichário estava aberto à sua frente, cada aba uma ferida, cada página um fósforo esperando ser aceso. Ela não falou por 5 minutos, só afoneava, clique, clique, clique. Pausava de vez em quando para sublinhar uma data ou circular uma frase. Lá fora, a chuva batia nas janelas altas, suave e constante. Lá dentro, a tensão era mais afiada que qualquer martelo de juiz. Isso é mais do que suficiente, disse ela, com voz de aço. Você tem cronogramas, você tem documentos, você tem intenção, Marlene. Você construiu um caso mais forte do que a maioria. Eu levo isso adiante. Engoli seco. Então nós nos movemos. Ela me olhou, estudando por um instante. Você tem certeza absoluta? Eles querem que eu vá embora. Eu quero que eles saiam primeiro. Ela sorriu. Não o sorriso de uma advogada para sua cliente, mas o sorriso silencioso de 2 soldados antes de invadir a colina. Delineamos, tudo no quadro branco. A moção para se opor à tutela veio primeiro com fatos claros, documentos médicos e o relatório do médico responsável, a doutora Sofia Teles. Depois, a denúncia de fraude, decisões financeiras não autorizadas, coerção verbal, apólices de seguro escondidas e os dedos pegajosos da Larissa nos meus negócios. E então, o despejo. Larissa e Matheus podiam até viver ali, mas eram inquilinos por conveniência, não por direito. O usufruto era revogável e agora estava sendo revogado. Assinei os papéis lentamente, com firmeza. Pressionei a caneta tão forte que deixei uma marca no papel. Ele está fora, disse, referindo-se a Mateus no Novo Testamento. Tudo iria para a caridade, defesa legal, direitos dos idosos, para quem realmente protege os vulneráveis. Débora assentiu. Vamos protocolar isso hoje à noite. Depois exibimos as imagens da babá eletrônica. Eu tinha escondido a lente na base de um relógio antigo ao lado da minha cama. Larissa achava que era só mais uma tralha, parte da estética de senhora idosa, que ela adorava debochar, mas a câmera capturou tudo. Assistimos em silêncio quando Larissa entrou no meu quarto de leggings de yoga, presunçosa, e leu os rótulos dos meus remédios em voz alta. Tome um diário para mais clareza. Acho que você tá atrasada, hein, Marlene? Ela riu sozinha e revirou os olhos. Outro clipe mostrava ela fuçando a minha correspondência, outro parada no corredor ao telefone. Não, ela não vai lutar contra isso. Tá perdendo a noção dos dias. O Matheus diz que ela mal lembra do próprio número de cartão. Vamos ter controle total até o dia de ação de graças. Débora pausou o vídeo. Você disse que ela tentou acessar sua conta da Unimed? Deslizei sobre a mesa o registro da tentativa de login. 3 acessos fracassados vindos do tablet da Larissa. Depois, uma ligação da Unimed perguntando se eu precisava de ajuda para gerenciar minha conta. Os lábios dela ficaram tensos. Isso é fraude. Eu sei. Adicionamos ao processo, camada a camada, mentira sobre mentira. Tudo que ela achava invisível agora estava ali, preto no branco. Encostei na cadeira. Meus dedos estavam frios, mas firmes. Ela tentou me apagar como se eu fosse um rascunho descartável. Quis me tirar da casa que eu construí, da memória do meu próprio filho. Mas ela não terá sucesso. Não com tanta verdade do seu lado, disse Débora, selando o envelope com a moção. Olhou o relógio, bateu uma vez com o dedo e me encarou. Se agirmos agora, eles não terão tempo de encobrir os traços. 10 dias, é tudo o que precisamos. 10 dias para transformar essa casa de uma prisão em um lar. 10 dias para gravar meu nome de volta na sua fundação. Débora me entregou a cópia do aviso de despejo e fez um breve aceno. Quer que sejam servidos no jantar? Antes da sobremesa.
Quero que ela experimente o outono antes de ter a chance de saborear a vitória. Naquela tarde, acessei a conta bancária que ainda levava meu nome. O legado do meu marido ainda se escondia nos números ali. Larissa continuava esquecendo que nem a casa nem as finanças eram presentes, eram parte de um fundo condicional, e ela, junto com Mateus, já havia gasto tudo generosamente. Presumindo que silêncio era consentimento, mas eu nunca parei de observar. 2 cliques e a conta foi congelada. Um pequeno banner educado apareceu, transação suspensa, aguardando revisão legal. Que ela tente comprar vinho e queijo de cabra para o seu precioso jantar agora. Naquela noite, me aproximei de Larissa na cozinha enquanto ela rolava no tablet, o rosto iluminado pela tela e pela autossatisfação. Eu gostaria de cuidar do almoço do Dia de Ação de Graças este ano, eu disse, cruzando os braços gentilmente. Ela nem olhou para cima. Sério? É meio demais, e você parece cansada ultimamente. Inclinei a cabeça. É tradição, e Mateus sempre gostou do meu recheio de pão de milho. Isso chamou a atenção dela. Um lampejo de aborrecimento surgiu, rapidamente mascarado com um sorriso afiado demais para ser genuíno. Marlene, ela disse, você cozinha, eu cuido da estética. Tradução? Você sua, eu brilho. Nos dias seguintes, planejei como um general. Fiz listas de compras, rascunhei e revisei antigos cardápios escritos à mão. Comprei os ingredientes em silêncio, armazenando tudo na mini geladeira da minha suíte, escondido atrás de caixas cuidadosamente etiquetadas, suplementos alimentares e refeições congeladas. Fiz massa de porta do 0 à meia-noite, enquanto a casa dormia. A manteiga fria quebrava nas minhas mãos do jeito que o Carlos gostava. Polvilhei canela no recheio até que tivesse o gosto da última mordida do outono. Não doce, mas agridoce. A cozinha sempre foi o meu espaço, o jardim minha terapia, e por anos deixei que ambos fossem invadidos, não mais. Mas assim que eu começava a me acomodar no ritmo, verifiquei o calendário do tribunal, confirmei o oficial de justiça, certifiquei-me de que meu vestido para o jantar ainda servia. Encontrei a caixa. Estava no fundo da garagem, enterrada por abóboras falsas e caixas lacradas de um antigo projeto fracassado da Elo7, uma correria que Larissa tentou uma vez. Eu estava procurando pela faca de trinchar de prata da minha mãe, aquela que usamos no Dia de Ação de Graças desde 1978. Em vez disso, encontrei outra coisa. Um envelope fino, preso com fita adesiva em uma pasta de avaliação. Dentro, havia fotos das minhas joias, avaliações manuscritas e uma assinatura que não era minha, mas fingia ser. Ela tinha vendido o broche de pérolas da minha mãe, o medalhão que Carlos me deu depois que o Mateus nasceu. E ela não só vendeu, também entrou com um pedido de indenização de seguro, usando as minhas iniciais falsificadas, cuidadosamente escondidas no canto do formulário. Minhas mãos tremeram. A raiva subia pela minha espinha como uma febre. Ela não estava apenas tentando me apagar, estava me substituindo, pedaço por pedaço. Fiz cópias de tudo, tirei fotos, etiquetei, outra aba no fichário, falsificação e roubo. Depois, fui para a cozinha, abri a geladeira e peguei a massa da torta que eu havia guardado para a crosta trançada. Eu a trancei lentamente, metodicamente, cantarolando baixo. A cozinha cheirava a canela e retribuição. O Dia de Ação de Graças estava a 5 dias de distância. A manhã de Ação de Graças chegou envolta numa névoa tão espessa que borrava a linha entre o chão e o céu. O ar estava úmido, ainda elétrico, como algo esperando para estalar. Eu acordei antes do cronômetro do forno, antes dos pássaros, antes da casa iniciar seu estiramento performático para o dia. Meu vestido estava cuidadosamente estendido na cama, veludo ameixa profundo, mangas longas, o tipo que Carlos sempre dizia que me fazia parecer realeza com um temperamento forte. Quando entrei na cozinha, Larissa já estava em modo gerente de palco total, bobis na mão, brilho labial e avental cintilante sobre seu conjunto de uoga, como se realmente tivesse cozinhado alguma coisa. Ela me olhou de cima a baixo.
Essa é uma escolha. Você sabe, Marlene, vamos receber convidados, não assombrá-los. Sorri leve. Então vou me assegurar de ficar em silêncio. Ela nem percebeu. Já estava distraída, reorganizando os enfeites e gritando com Mateus sobre dobrar guardanapos como cisnes de hotel. Os convidados começaram a chegar por volta das 10 da noite. Vizinhos, colegas de trabalho do Mateus, a amiga do Pilates com luz de anel presunçosa, selfies, todos recebidos pelo chilrear agudo da Larissa e vinho derramado como soro da verdade. Ela beijava bochechas, elogiava casacos, acenava com as mãos bem cuidadas, hospitalidade treinada. Eu ficava perto da cozinha, cuidando do assado, regando o peru. Quando agradeciam, eu concordava. Quando elogiavam, eu desviava. Ela ainda é muito boa na cozinha, comentou uma mulher com Larissa. Ela tem seus momentos. Ela respondeu como se eu não estivesse a 1 metro de distância. Todos os pratos chegaram à mesa exatamente às 10h30 da noite. O Chester parecia delicioso. O recheio estava dourado, a geleia de cranberry temperada com raspas de laranja e a torta descansava na janela como um troféu. A sala se encheu de calor, tingilar de talheres, zumbido de gentilezas superficiais. Sentei na fim da mesa, onde eu me sentava como matriarca, agora reduzida à reflexão educada. Comemos. A conversa fiada escorria como xarope. Larissa se bavava da reforma da cozinha que nem tinha sido aprovada. Mateus não dizia nada. Gravata frouxa, olhos distantes. O bebê espirrou, alguém passou um guardanapo de pano. Então, aconteceu. Pequeno, rápido, brutal. Peguei silenciosamente uma segunda porção de puré de batatas. Meu garfo estava na metade da tigela quando a mão de Larissa disparou. Agarrou a colher de servir e, com um sorriso tão largo quanto ensaiado, disse: "Você já comeu bastante, vovó." A sala ficou em silêncio. Os garfos pararam no ar. A mastigação desacelerou. Até o bebê parou de se mexer. Ela riu para preencher o vazio, aquele som falso de felicidade que usava quando queria me humilhar e sair impune. "Ela está controlando os carboidratos", ela acrescentou, olhando ao redor da mesa. Coloquei o garfo na mesa, lentamente. Minhas mãos não tremeram dessa vez. Peguei a taça de vinho. Deixei a haste descansar entre os dedos. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para aguçar o que estava por vir. Então me levantei. As pernas da cadeira rasparam no chão de madeira, gritando como um sino de alerta. Todos os olhos se voltaram para mim. "Na verdade", eu disse com a voz suave como merlot no meu polpo, "eu ainda nem comecei." No exato momento em que a haste da minha tacinha tocou a mesa, a porta da frente rangeu ao se abrir, lentamente, intencionalmente, cronometrado ao segundo. Todas as cabeças se viraram. Um homem de sobretudo preto entrou. A água da chuva brilhava em seus ombros. Seus sapatos estalavam contra o chão de madeira como pontuação. Ele segurava um envelope pardo em ambas as mãos e examinou a sala até que seus olhos pousaram sobre Larissa. "Larissa Soares?" Ele perguntou, calmo e autossuficiente para cortar o silêncio. Larissa piscou, o sorriso ainda congelado no rosto como se não tivesse entendido a mensagem. "Com licença, sou um oficial de justiça registrado. Tenho documentos legais para você", disse ele. Deu um passo à frente e estendeu o envelope. "Você foi formalmente intimada." Um suspiro coletivo percorreu a sala. Larissa não se moveu. Mateus se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás. "Pera, o que é isso?" perguntou, os olhos passando de mim para o homem e para o envelope, como se alguém tivesse acabado de jogar uma granada ativa no purê de batatas. Tomei um gole de vinho. "Ah, só uma coisinha que eu venho cozinhando há mais tempo do que aquele peru." Larissa finalmente se recuperou e arrancou o envelope da mão do homem. Rasgou-o e começou a examinar os papéis com fúria. Seu rosto empalideceu. "Você está nos despejando?" sibilou. "Correto", respondi, me levantando. "E isso não é tudo." Fui até a cabeceira da mesa, bem onde ela estava recepcionando a noite toda, e coloquei um segundo envelope esticado sobre a toalha.
Você também está sob investigação legal por fraude de seguro, tentativa de abuso financeiro e busca ilegal de tutela por meio de coerção. A sala irrompeu em suspiros abafados e cadeiras raspando. Alguém deixou um garfo, um bebê começou a choramingar. A voz de Larissa falhou. Isso é loucura! Isso não é real! É real, respondi, desdobrando uma folha impressa com a falsa reclamação de seguro. Esta é a sua caligrafia, esta é a minha assinatura falsificada. E isso, deslizei uma transcrição da petição de tutela pela mesa. É o que você protocolou pelas minhas costas, alegando um declínio mental que nunca existiu. Mateus veio na minha direção, braços semi-estendidos, como se tentasse desarmar uma bomba. Mãe, você podia ter falado conosco. Eu tentei, mas você estava bizu demais vendo ela redesenhar minha vida em tons de cinza. Ele olhou para Larissa. Você realmente arquivou isso sem me contar? Larissa virou-se para ele, ríspida. Não ouse fingir surpresa. Você sabia que ela estava perdendo o controle. Mateus deu um passo lento para trás. O olhar em sua cara dizia tudo o que ele não sabia, não de verdade. Os convidados começaram a arrastar-se para fora, murmurando desculpas e confusão. Obrigada a todos por terem vindo! Gritei por cima do barulho, a voz calma. Este foi o meu último jantar em cativeiro compartilhado. Ricardo, abençoe ele, foi o único que parou e colocou uma mão quente no meu ombro ao passar. Você precisa de ajuda para limpar isso? Perguntou gentilmente. Balancei a cabeça. Não, isso precisa ficar no ar por um tempo. Larissa ainda andava em círculos, o envelope mole na mão, o rímel agarrando-se com força. Você não pode fazer isso, disse, girando para mim, a voz ríspida. Esta é a nossa casa. Eu inclinei minha cabeça. Não, querida. Esta era a minha casa. Você apenas confundiu posse com permissão. Ela passou furiosa por mim, murmurando impropérios e se trancou no quarto de hóspedes, dando um golpe na porta do banheiro. Mateus ficou congelado no lugar, mandíbula tensa. Você acabou de destruir esta família. Olhei nos olhos dele, firme como nunca estive numa sala de aula cheia de caos. Não, Mateus, eu apenas salvei o que sobrou dela. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas da sala de jantar, pousando sobre a forma de uma torta meio comida e um copo ainda inclinado num ângulo estranho. O ar guardava o cheiro de ervas torradas e ego queimado. Caminhei lentamente pela casa, caneca quente de café nas mãos, esperando os ecos alcançarem. As gavetas do andar de cima batiam num ritmo violento. A voz de Larissa quebrava o silêncio com ataques de raiva, xingamentos, grunhidos, o som de zíperes sendo puxados como se o mundo lhe devesse algo. Fiquei no pé das escadas por um momento, escutando a queda que ela mesma havia provocado. Onde está o dadivo do carregador do laptop, Mateus? Sem resposta. 10 minutos depois, ela desceu furiosa, arrastando uma mala vermelha rígida e um saco de lixo cheio de sapatos que batiam a cada passo. O rímel havia rachado sobre os olhos secos, como rachaduras. A aliança de casamento tinha sumido. Não estava no dedo, nem no popo. Parou ao pé das escadas, o peito arfalhante, olhos flamejantes. Você acha que venceu? Sibilou. Tomei um gole de café. Vou pelo menos morrer na minha própria casa. Ela passou por mim batendo a porta da frente tão forte que a guirlanda caiu do gancho e tombou de bruços no capacho. O carro do Uber guinchou pela rua menos de 5 minutos depois, pneus cantando contra o meio-fio. Mateus estava lá em cima. Ao meio-dia, as coisas dele estavam empilhadas na entrada da garagem. Ternos jogados sobre caixas, tênis meio dobrados numa bolsa de ginástica velha, um kit de barbear que ele não tocava há meses. Ele nem tinha feito as malas direito, só arrastou as gavetas e despejou o conteúdo como quem tenta escapar de um incêndio. Mas dessa vez nenhuma fumaça o seguia. Uma pena. Saiu pela porta da frente, vestindo o mesmo moletom de faculdade que usava para dormir nas férias de inverno. Estava cansado, sem barba, com a aparência de 20 anos mais velho e cerca de 5 quilos mais fraco do que o filho que eu criei. Volto para pegar o resto, murmurou, sem me encarar. Sem pressa. Não vai conseguir entrar sem um chaveiro. Ele estremeceu quase imperceptivelmente. Mas eu vi. Observei-o caminhar para o carro, olhou para trás uma vez e então desapareceu na esquina, sem dizer mais nada. Ao pôr do sol, o chaveiro já havia trocado todas as locaduras da casa. Porta da frente, portão de trás, acesso à garagem.
Minha casa era minha novamente, até a última chave. Fiquei na varanda, a chave nova na palma da mão. Virei-a uma vez antes de colocá-la no meu antigo cordão, aquele que o Carlos costumava brincar dizendo que ia me fazer parecer motorista de ônibus escolar. Naquele dia, parecia mais uma armadura. As mensagens começaram a chegar por volta das 7 da noite. Você tá bem, Marlene? Isso foi incrível. Não acredito que ela disse isso na frente de todo mundo. Estamos do seu lado. Avise se precisar de alguma coisa. Não respondi. Só li cada uma e deixei ali, repousando. A casa rangeu diferente naquele dia, mais leve, mais solta. Andei por todos os cômodos com os pés descalços no piso de madeira. Acendi luzes, abri persianas, reivindicando meu espaço. Voltei ao modo humano. Despacotei a vela de canela que Larissa dizia ser muito vintage e coloquei para queimar suavemente sobre a lareira. Mas quando entrei no quarto de hóspedes, Aquele quarto que Mateus e Larissa transformaram em um museu minimalista deles mesmos. Eu congelei. A cama estava vazia, as gavetas também, mas o criado mudo, meio aberto, revelou um envelope cor de creme. Meu nome estava escrito na frente, com a letra elegante e inclinada de Mateus. O plano de Marlene. O quarto ainda exalava levemente o perfume de Larissa, jasmim artificial grudado nas paredes como uma mancha. A gaveta do criado mudo, onde encontrei o envelope, era como um jarro bocejando, feito uma boca no meio de uma confissão. Deslizei meu polegar sob a aba. O papel dentro era da papelaria lisa e grossa que comprei anos atrás, mas nunca usei. Mateus havia usado. Isso significava que ele tinha planejado. Dentro havia 3 páginas cuidadosamente dobradas. Eu as desdobrei com os dedos que haviam reorganizado seu berço, embalado suas lancheiras, agarrado sua mão durante noites de febre. Minhas mãos sempre foram firmes para ele, mas agora tremiam. Mãe, eu sei o que você vai pensar quando lê isso, e eu mereço. Eu deveria tê-la impedido. Eu deveria ter contado a você o que ela estava planejando, mas não contei. Achei que se eu ficasse por perto, talvez conseguisse amolecer, desacelerar, direcionar. Era isso que eu continuava dizendo a mim mesmo. A verdade é que eu não queria escolher entre vocês duas, então deixei que ela escolhesse por mim. Desculpa. Eu parei. O coração batia forte no meu peito. A papelada da tutela, eu não a protocolei. Ela que protocolou, mas eu li antes que ela enviasse. Deixei que ela pensasse que eu estava de acordo. Achei que uma vez feito, ao menos poderíamos garantir que você fosse bem cuidada e que ela parasse de controlar tudo. Eu não percebi o quão longe ela já tinha ido até que fosse tarde demais. Meu estômago embrulhou. Então ele sabia, não apenas depois, não apenas por alto. Ele leu e não disse nada. Eu sei que isso me torna fraco, talvez pior, mas eu nunca parei de te amar. É por isso que deixei esta carta. Se ela se voltar contra mim, e ela vai, quero que você saiba de que lado eu estava, mesmo que eu não tenha me levantado. Eu estava com medo de perder vocês duas, e acabei perdendo de qualquer jeito. A carta terminou ali, sem assinatura. Apenas uma única marca de lágrima, borrando a tinta, como um hematoma que nunca desapareceria. Fiquei sentada em silêncio por um bom tempo, as páginas dobradas de volta nas minhas mãos como uma oração. A tristeza não grita, nem sempre. Às vezes, ela é só uma maré baixa, puxando cada parte de você para o fundo, deixando o silêncio para trás. Apertei o papel contra o peito, me curvei e chorei na dobra do meu cotovelo, como uma mulher de luto, não por uma morte, mas pela lenta e invisível desintegração dos laços de sangue. Chorei até minha garganta ficar dolorida, até que eu já não conseguisse distinguir se o odiava ou apenas sentia falta da versão dele que um dia acreditava que eu era a pessoa mais forte do mundo. Quase liguei para ele. Meu celular estava na minha mão, o polegar pairando sobre o nome, Mateus. Mas então olhei para fora. Pela janela do quarto, além do vidro empoeirado pela geada, além do cascalho que Larissa espalhou sobre as minhas memórias, para o espaço vazio onde minhas rosas uma vez floresceram.
O jardim que ela matou, sem nem perguntar. A taça de vinho, os papéis de despejo, o riso torto, tudo voltou correndo. Desliguei o telefone. Alguns danos não precisam de reparo, apenas de um perímetro. Naquela tarde, Débora ligou. A voz dela estava calma, precisa, cortante. Finalizei o processo de despejo. O nome da Larissa foi retirado de todos os serviços e documentos de utilidade pública. Os pertences do Mateus ainda estão na entrada da garagem, agora úmida da chuva de ontem à noite. É tudo oficial, ela disse. Eles estão legalmente e fisicamente fora. Você conseguiu. Assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Obrigada. Você tá bem? Ela perguntou. Ainda não, mas tô perto. Estávamos prestes a desligar quando meu telefone fixo tocou, aquele antigo, que eu guardava para consultas médicas e ligações da Unimed ou do governo. Espera, Débora, tem outra linha, disse eu, fazendo uma careta. Cliquei. Aqui é Marlene Soares, atendi. A voz do outro lado era fria, com um verniz artificial. Senhora Soares, estou ligando em nome de Larissa Soares. A senhora foi nomeada em um processo de difamação aberto esta manhã no Tribunal Cível da região do ABC Paulista. O mundo pareceu se estreitar. Por quais motivos? Perguntei, tentando manter a calma. Inflicção intencional de sofrimento emocional e danos à reputação. Nosso escritório encaminhará uma cópia formal em 24 horas. Ela desligou, antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, com o telefone ainda pressionado ao ouvido, o zumbido do tom de descagem ecoando como um tremor de traição. Cliquei em enviar às 3h11 da manhã. O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido da velha torre de desktop e o sussurro da chuva contra a janela, como se o céu tivesse tentando ouvir. A pasta do Dropbox estava claramente rotulada. Neblina, documentação. Sem drama, sem acusações. Apenas fatos. Arquivos PDF com formulários de seguro falsificados, gravações de áudio com ameaças sussurradas, clipes de câmera de babá mostrando Larissa zombando da minha memória como se fosse teatro. Tudo que ela achou que tinha conseguido fazer, eu engarrafei num coquetel molotov digital e entreguei para alguém que sabia como acendê-lo. O nome dela era Carla Alves. Eu ensinei na sexta-feira quando seu sobrenome ainda era rabiscado em cadernos roxos e ela se recusava a falar acima de um sussurro. Agora era jornalista investigativa, com saltos altos e palavras ainda mais afiadas. Baseada em São Paulo, tinha a reputação de expor negligência institucional e corrupção local. Ela me ligou 2 horas depois que eu enviei o link. Senhora Soares, isso é tudo, ela disse. Eu não disse muita coisa, só pedi. Certifique-se de que seja visto. 3 dias depois, a manchete caiu como uma pedra em água parada. A luta silenciosa de como mulheres mais velhas estão recuperando o que é seu. Carla não só citou meu caso, ela desdobrou, camada por camada, a manipulação financeira disfarçada de cuidado, as falsas alegações de tutela, as fraturas sistêmicas que permitem que predadores escapem. Meu nome estava em destaque, assim como o da Larissa. Em 24 horas, o artigo foi compartilhado por 3 veículos de notícias locais e um podcast regional. Minha caixa de entrada encheu-se de mensagens de estranhas, mulheres mais velhas principalmente, contando suas histórias, de como também foram marginalizadas. Silenciadas, despojados de direitos por filhos, cônjuges ou funcionários públicos. Alguns estavam em lágrimas, outros furiosos. Mas todos disseram a mesma coisa. Obrigado ao meio-dia. Débora ligou com um sorriso na voz. Adivinha quem desistiu do processo por difamação esta manhã? Sorri enquanto tirava uma torta de pêssego fresca do forno. Deixe-me adivinhar. Ela decidiu que não aguentava o calor. Ela não aguenta nem a sessão de comentários. Marlene, aquele artigo destruiu a versão dela da história como uma serra elétrica, respondeu Débora. Ela a construiu com mentiras, eu disse, cortando a crosta folhada da torta. Eles nunca seguram. Os convites chegaram logo em seguida.
Primeiro, da biblioteca local, perguntando se eu falaria em um workshop sobre educação jurídica. Em seguida, um grupo sem fins lucrativos que apoiava os direitos legais dos idosos me convidou para ser a atração principal de sua arrecadação de fundos de primavera. Eu não ficava na frente de uma multidão desde a minha festa de aposentadoria. Mas isso era diferente. Não era aplauso pelo que eu tinha feito, era espaço. Espaço para o que havia sido negado a tantos outros. Espaço que eu havia recuperado, centímetro a centímetro, com evidência e determinação. Naquela noite, meu telefone vibrou no criado mudo, um número que eu ainda sabia de cor. Mateus. Você não precisava ir tão longe. Fiquei encarando a mensagem por um longo tempo. Minhas mãos não tremiam. Então digitei de volta, lentamente e com intenção. Você não precisava ter ficado parado e deixado ela fazer aquilo. Nenhuma resposta veio. Eu não esperava por uma. Coloquei o telefone no chão, me enrolei sob o cobertor e olhei para o jardim. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que precisava ser vista. Eu me sentia sólida. Me sentia conhecida. Não porque estava com medo, mas porque não estava. Pela primeira vez em anos, não precisava manter um ouvido atento para passos, um olho nas sombras. O silêncio não era mais sufocante. Era meu. A suíte, antes tomada pela paleta bege da Larissa e por almofadas estéreis, agora cheirava levemente a óleo de limão e jacarandá. Eu mesma arrepentei as paredes com um tom azul petróleo suave, da cor do céu da manhã pouco antes do sol nascer. Troquei a iluminação e adicionei uma luminária com cúpula de vitral, que aquecia o quarto com uma luz amâmbar em vez daquele branco de hospital que ela tanto gostava. Larissa parecia amar, até o ar parecia diferente, mais leve, como se toda a ala da casa tivesse exalado depois de anos prendendo a respiração. Do lado de fora, comecei a desfazer o dano, rocha por rocha. O cascalho que Larissa havia jogado onde minhas rosas costumavam florescer foi retirado, um balde de cada vez. Minhas luvas rasgavam, meus joelhos doíam, mas cada raspagem de metal contra a pedra era uma penitência ao contrário, tirando a vergonha do solo para dar espaço para algo melhor. Ricardo parava mais das manhãs, assim que o orvalho subia da grama. Ele não perguntava se eu precisava de ajuda. Apenas trazia uma garrafa térmica com café preto, um banquinho dobrável e aquele sorriso torto que ele usava desde que tínhamos 23 anos e estávamos cheios de vinagre. Numa tarde, ele carregou uma caixa de ferramentas desgastada para o gramado e disse: "Vamos dar vida ao galpão nos fundos, tá afim?" Assenti, mais grata do que demonstrei. Contanto que não se importe de trabalhar por uma fatia de torta. Comprada pronta ou feita do zero? Feita do zero, eu respondi sorrindo. Claro, ele disse. Na terceira semana, o galpão tinha um telhado novo, uma placa esculpida à mão que dizia Ferramentas da Marlene e uma prateleira só para catálogos de sementes e joelheiras. Um dia, Ricardo trouxe uma torta só para ele, de martilo, ainda quente. "Você não fez isso?" engasguei quando abri o papel alumínio. "Eu fiz", ele respondeu sorrindo. "Usei manteiga de verdade e tudo." Eu ri, uma risada honesta, não um latido amargo ou um sorriso educado em meio à dor. Uma risada que fez algo se soltar no meu peito. Na biblioteca, comecei um grupo semanal de alfabetização para adultos. 8 mulheres e 2 homens, entre 25 e 72 anos. Alguns mal sabiam ler, outros queriam aprender a escrever suas próprias cartas pela primeira vez em décadas. Eles me chamavam de Senhora Soares, até que eu insisti que me chamassem apenas de Marlene. Depois da aula, uma mulher me abraçou e sussurrou: "Você me faz sentir como se eu ainda tivesse tempo." Eu assegurei um segundo a mais do que pretendia. Na cidade, as pessoas sorriam mais quando me viam. Algumas por pena, talvez, mas a maioria com aquele tipo de aceno que dizia: "Vimos o que você fez,
e respeitamos isso. Eu não andava mais leve, andava mais cheia. Então, veio o envelope. Foi entregue por uma mulher usando uma jaqueta verde, cabelo ao vento e um sorriso distraído. Assinatura, por favor, ela disse, me estendendo o tablet. Assinei, minha caneta pairando por um momento após o último traço. O estômago afundava com o peso familiar da antecipação. O envelope era grosso. Endereço do remetente, MH Legal Advocacia, São Paulo. Levei-o para dentro, sentei-me à mesa recém-lixada da cozinha e o abri cuidadosamente. O cabeçalho era limpo e elegante. A primeira linha: aviso formal de intenção de contestação ao usufruto vitalício, arquivado por Matheus Soares. Meu pulso desacelerou. Ele não tinha terminado. Sentei-me na mesa do peticionário, uma pasta de documentos no colo, Débora ao meu lado. Na minha frente, Matheus ajustava as abotoaduras com o mesmo hábito nervoso que tinha desde o debate da 8ª série, rolando-as entre os dedos, como se aquilo pudesse lhe dar mais tempo ou mais coragem. Sua advogada, uma mulher polida num terninho cinza e uma carranca experiente, folheava a pasta como se estivesse revisando uma lista de compras. Mas aquilo não era sobre a casa. Não realmente. Era sobre controle, sobre legado, sobre imagem. Matheus não estava lutando por um teto. Ele estava tentando reescrever a história. Uma em que ele não tinha ficado em silêncio, não tinha assistido a sua esposa me desmantelar com um sorriso, não tinha saído de tudo com tudo, exceto uma espinha dorsal. Mas eu havia vivido cada capítulo e não estava entregando a caneta. A juíza, uma mulher por volta dos 60 anos, com cabelo cinza como aço e uma presença capaz de congelar a lava, olhou para o processo por vários minutos antes de levantar os olhos. Senhorita Soares, disse ela, olhando para mim, pode falar. Eu não tinha papéis, não tinha discurso. Só tinha anos. Eu dei esta casa ao meu filho e à esposa dele como um gesto de amor. Comecei com a voz firme. Não como uma renúncia aos meus direitos, não como uma invitação para que minha voz fosse silenciada dentro das minhas próprias paredes. Matheus olhava fixamente para a mesa, o maxilar tenso. Eu vivi o cuidado disfarçado de controle. Aguentei o gaslighting vestido de preocupação. Disseram que eu era esquecida enquanto estavam me apagando. O tribunal estava em silêncio. O único som era o tic-tac fraco do relógio atrás da juíza. Mas eu não sou cênica. Não sou frágil e, certamente, não estou morta. O que eu sou é alguém que decidiu parar de se calar, apenas para que outra pessoa se sinta confortável. Fiz uma pausa e acrescentei. Esta casa nunca foi apenas uma casa. Foi o meu casamento, minha maternidade, minha identidade, e não permitirei que tudo isso seja reescrito. A juíza fez um leve aceno de cabeça e então se virou para Matheus. A advogada dele se levantou, alisando a saia. Meritíssima, meu cliente busca apenas clareza quanto à confiança. Ele questiona a estabilidade do acordo de propriedade vitalícia. A juíza levantou a mão, interrompendo. Sente-se, disse ela, com firmeza. A advogada obedeceu e se sentou. A juíza então olhou diretamente para Matheus. Você deseja falar? Ele me encarou por um momento. Apenas um momento. E naquele breve instante eu vi o menino que conheci. O mesmo que construía casinhas de passarinho com Carlos, que chorou quando o peixinho dourado morreu, que beijava minha bochecha antes de cada primeiro dia de aula. E depois desapareceu. Não, respondeu ele, desviando o olhar. A juíza suspirou. Eu revisei os documentos, a estrutura patrimonial original, as avaliações médicas e os autos legais. Os fatos são claros. Ela entrelaçou as mãos sobre a bancada. O tribunal reconhece a validade do usufruto revogável de Marlene Soares. A contestação está negada. O fundo permanece intacto. Um som seco ecoou quando o martelo bateu. Matheus permaneceu parado por um segundo. O eco se dissipou.
Ele não me olhou, não assentiu. Simplesmente se virou e saiu pela porta lateral, como se estivesse atrasado para o almoço. E, de repente, tudo acabou. Eu exalei, pela primeira vez em muitos meses. Do lado de fora do tribunal, o céu carregado anunciava o inverno, mas o ar tinha gosto de liberdade, fresco e clino como pinho e aço frio. Débora me entregou uma garrafa térmica com café e disse: "Você tá livre agora, Marlene." Completamente. Virei-me para ela. Ainda estava absorvendo o significado daquela palavra. Então, coloquei a mão na bolsa e retirei o comprovante de doação. Um cheque, assinado no valor de R$50 mil, destinado a um fundo jurídico local de defesa das mulheres. "Vamos garantir que a próxima mulher não precise lutar tanto quanto eu precisei", murmurei. As últimas folhas douradas ainda se agarravam aos galhos do bordo lá fora, aplaudindo suavemente ao vento. Dentro da casa, tudo estava cheio, não de encenação, não de máscaras, mas de presença, de vida. Sentei-me à cabeceira da mesa, na mesma cadeira que Larissa um dia considerou volumosa e ultrapassada, aquela que tentou substituir por uma réplica de design moderno do catálogo. Eu mesma havia lixado e repintado aquela cadeira na primavera passada, logo após a audiência final do tribunal. Foi bom reivindicar suas curvas outra vez. 12 mulheres ocupavam a longa mesa, compartilhando histórias, piadas e gargalhadas, altas, verdadeiras, merecidas. A maioria delas veio do abrigo nos arredores da cidade, uma unidade habitacional de transição administrada pelo Centro Feminino local. Conheci todas durante as aulas de alfabetização que eu ministrava. Algumas fugiram de maridos, outras foram expulsas por filhos, irmãs ou por aqueles que chamavam de amigos. Todas sabiam o que era ser silenciada, mas não hoje. Hoje, elas passaram vagens e farofa como se fosse uma comunhão. Uma assou biscoitos do zero. Outra assou molho de cranberry caseiro com casca de laranja e canela. Uma das mais jovens, mal saindo dos 20 anos e apenas alguns meses sóbria, chegou carregando um pequeno buquê de flores silvestres. Colocou-o ao lado do meu prato, sem dizer uma palavra. A mesma taça de vinho do ano passado estava ao meu lado, a borda de cristal levemente lascada. Mantive-a limpa, preservada, não como uma lembrança de humilhação, mas como um monumento ao que eu sobrevivi. Ricardo estava no final da mesa, ainda de flanela e jeans, fatiando com precisão, como se estivesse fazendo uma cirurgia. Carne broca, carne clara ou um pouco dos dois? "Os dois!" Veio uma voz do meio da mesa, seguida de risos. Absorvi esses sons, gargalhadas, garfos contra a cerâmica, cadeiras arrastando no assoalho, alguém cantarolando jazz ao fundo. O ar cheirava a sálvia e alho assado. Eu tinha aberto todas as janelas naquela manhã, deixando o ar fresco expulsar tudo que era velho. Do outro lado da sala, o jardim se estendia orgulhoso além das portas do pátio. As rosas tinham voltado mais fortes do que eu esperava, vermelhas, intensas, amarelas vibrantes e um arbusto marfim teimoso que se recusava a florescer sob o cascalho deixado por Larissa. Eu apelidei de Marlene II. Ele se inclinava fortemente em direção ao sol, desafiante. Uma pequena mão tocou a minha. "Você tá bem?" sussurrou uma das mulheres, com a voz misturando esperança e hesitação. Olhei suas bochechas arredondadas, o corpo magro. Um hematoma ainda desbotado na lateral da mandíbula não havia sumido completamente. Sorri. Virei minha mão e entrelacei os dedos com a dela. "Estou melhor que bem", respondi. "Estou em casa." A sobremesa chegou. 3 tortas, de noz pecan, de acerola e a de chocolate amargo que eu havia preparado na noite anterior, exatamente como Carlos gostava. Eu mesma servi, prato a prato. "Por que chocolate no dia de ação de graças?" perguntou alguém com um sorriso irônico. Porque ele lembra que o doce nem sempre é o objetivo. Às vezes é o amargo que nos ensina mais. Quando a mesa finalmente se acalmou, quando o riso deu lugar a barrigas cheias e olhos suavizados, eu levantei meu copo. Não para brindar,
mas para marcar o momento. Esta mesa nem sempre me pareceu minha, mas eu a esculpi centímetro a centímetro, não por vingança, mas por paz. Houve uma pausa, alguns acenos e então um aplauso lento e cálido. Agora me diz, você acha que a Marlene foi longe demais ou fez o que precisava para se proteger? Já presenciou ou viveu uma situação onde o silêncio foi confundido com fraqueza? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!